A história começa em 1936. Nessa época, a Inglaterra reinava sobre muitos países e todo mundo que queria trabalhar para o governo era enviado para regiões remotas para receber educação e treinamento. E, quando voltavam, eram reintegrados ao cargo. O personagem principal é um jovem inglês ingênuo chamado John Truscott. Ele vai para Sarawak, um lugar distante, pouco desenvolvido e que quase ninguém conhece. Assim que ele chega, um homem que fala a língua dele se aproxima, o cumprimenta e o leva embora. John encontra o seu superior. O nome dele é Henry e ele está ali há muito tempo. Henry pergunta por que John, tendo tantas opções, escolheu ir para aquele lugar. John responde que, quando chegou ali, o pai dele serviu naquele mesmo território. Ele queria educar o povo, e John veio para realizar o desejo do pai. Henry ouve, mas deixa claro que não acredita que John vá ter sucesso. Ele diz que é inútil ensinar aquelas pessoas. Mesmo assim, Henry leva John para conhecer o chefe da tribo local. John entende que ali teria que fazer tudo do jeito deles, mesmo que isso fosse um grande infortúnio para os recém-chegados. Oferece uma bebida a John, e apesar de não beber, ele toma dessa vez, porque seria desrespeitoso recusar. A bebida é trazida por uma garota linda chamada Selima, e John fica impressionado com ela. As pessoas bebem muito, dançam e fazem brincadeiras. Pedem para John fazer alguma coisa para provar que não é fraco. Então ele recita um poema que acha meio entediante. Um menino chamado Belansai dança com John, e todo mundo ri. Na manhã seguinte, John acorda rindo, mas também morrendo de vergonha pelo que fez na noite anterior. Aí Henry aparece com Selima. Henry diz que ela vai funcionar exatamente como a esposa dele e explica: se John quiser viver ali, vai ter que aprender o idioma, e Selima vai ajudar. Só que Henry solta o choque. Para aprender de verdade, vai exigir intimidade com ela. E esse seria o único jeito. John fica perplexo. Afinal, ele mal conhece a garota. Henry diz que ninguém está forçando Selima. Ela escolheu aquilo por vontade própria e concordou em ficar com John. John diz que não vai fazer isso, e Henry vai ficando irritado. Selima também fica zangada com a recusa dele. Enquanto isso, chineses começam a entrar no território, e os habitantes entram em conflito com eles. O rei ordena que tragam as cabeças dos inimigos. John, tentando cumprir a tarefa, traz uma cabeça de macaco. Mas ninguém reconhece aquilo como o que foi pedido. John é zoado. Ele é novo e sente que não está sendo levado a sério. O chefe traz um menino e o apresenta como sobrinho. Diz a John que ele poderia ficar próximo dele. John recusa qualquer intimidade com uma filha, e o chefe acha que John é gay. John fica extremamente irritado e diz que não vai tolerar aquela tolice. John então procura Selima e explica que, na sociedade dele, as coisas não funcionam assim. Ele não consegue ter intimidade daquele jeito. Ele pede desculpas e diz que quer tentar aprender o idioma de outra forma. Selima concorda de novo. Na cena seguinte, John aparece na casa de Henry e conhece a esposa dele, Aggie. Ela comenta sobre o dicionário do sono e diz que dormir com um dicionário é uma tradição daquele lugar. John e Selima passam a dormir no mesmo quarto, mas em camas diferentes. Selima diz que, se ele nunca esteve com uma garota, ele vai ser inexperiente quando se casar. John zomba da ideia e diz que vai fazer um curso. John pergunta por que ela escolheu ele, e Selima responde dizendo o que pensava. Na manhã seguinte, John muda e vai dar aula para as crianças. No começo, ninguém escuta, e Belansai diz que não vê sentido naquilo. Mesmo assim, as crianças aprendem com John. John diz que sabe que Belansai consegue ficar debaixo d'água por muito tempo, que ele é o campeão. Belansai confirma, e John o convida para uma competição. Belansai sai antes, mas John vence, usando uma garrafa. O povo não faz ideia do que é oxigênio. E depois que John bate o recorde de Belansai, todos começam a levar ele a sério. À noite, Selima ensina John com um livro infantil. Ele lê para ela um poema.
o mesmo poema que o pai dele contava quando John era criança. Selima diz que o pai dela também contava o mesmo poema quando ela era pequena. Enquanto ela ensina o idioma, fala sobre partes do corpo, e John começa a se tocar, até que eles passam a ter relações íntimas. E isso começa a se repetir durante as noites. Depois, Selima tenta ir dormir. John pede para ela ficar. Mas ela diz que, se ele acordar do mesmo jeito na manhã seguinte, eles vão ter que casar na noite seguinte. Henry convida John para jantar em casa, porque a filha dele, Cecília, acabou de voltar da Inglaterra depois de terminar os estudos. Cecília fez pesquisas sobre aquele lugar e diz que existem tradições muito estranhas ali. Ela comenta que, quando um novo oficial chega, ele é acompanhado por uma garota, e ela nem sabia que isso ainda acontecia. Ela também se pergunta se existem sentimentos no meio disso, mas Henry diz que não, porque seria errado. Ele insiste, é só uma tradição. Mesmo assim, fica no ar que sentimentos podem surgir, como John sente por Selima, e Henry deixa claro que isso não seria adequado. John volta e beija Selima com paixão. No dia seguinte, John e Cecília trabalham juntos. Ele mostra lugares para a pesquisa dela, e Cecília tira fotos das pessoas. Selima não gosta, questiona. E John tenta impedir, mas não consegue. Depois, vemos pessoas chegando pelo rio. Gente morrendo num barco, provavelmente por causa de uma doença perigosa. John sai para investigar com algumas pessoas. Antes da partida, Egg visita John e diz que Cecília é muito bem educada e que John teria sorte em se casar com ela. John fica surpreso ao ouvir isso, vindo justamente de quem o colocou naquela situação. Naquela noite, John perde Selima por uma diferença mínima. John pergunta se Selima já dormiu com outro oficial antes, e ela responde que sim. John percebe que é igual a todo mundo, e Selima fica realmente zangada com ele, principalmente por ele não tê-la protegido quando Cecília tirou as fotos. No dia seguinte, John e os outros sobem o rio para investigar a doença na tribo Yakata, porque muitas pessoas estão infectadas. Eles chegam até a tribo, mas alguém atira neles, mas não pega em ninguém. Eles seguem esse homem. E John descobre que o que está por trás de tudo são minas de prata. Ao voltar, John percebe que Selima também pegou a doença. Ele lembra que Selima comeu arroz e que os mineiros deram arroz para a tribo. John conclui que os mineiros envenenaram o arroz para se livrar do Yakata, achando que todo mundo morreria e ninguém descobriria. Só que John entende e decide contar à tribo o que aconteceu. Os Yakata eliminam os mineiros. E nesse meio tempo, John percebe que está se apaixonando por Selima. Ele conta o que sente, propõe casamento, mas também diz que as pessoas não vão permitir. John conta isso para Henry, e Henry explode. Diz que não é permitido, e que isso seria desrespeitoso com o governo. Egg ouve tudo e manda John esquecer Selima e seguir em frente. Ela faz uma proposta. John deve desistir de Selima e ir para a Grã-Bretanha por um ano, de férias, para conhecer Cecília. Eles também pressionam, dizendo que se John rejeitar a oferta, eles vão levar ele a julgamento pelas mortes dos mineiros. Enquanto isso, os europeus que mandam na tribo querem que Selima vá embora, dizendo que, se ela não for embora, vão matar Belansai. O pai de Belansai implora, mas Selima não cede, então ele aprende. John vai até ela e diz que Henry falou que não era possível. Henry dá o aviso final a John e Selima. Se eles não obedecerem, os dois vão acabar atrás das grades. Selima não quer ver John preso e diz que nunca mais vai encontrá-lo. Um ano se passa e John se casa com Cecília. Na noite do casamento, Cecília pergunta se John já teve um dicionário do sono. John diz a verdade e isso não incomoda Cecília. John volta para a tribo. Eles vão assistir a um filme e John continua procurando Selima. Cecília percebe e diz que sabe tudo sobre John e Selima. Ela conta que Selima está casada e que tem um filho. No dia seguinte, John volta para a antiga casa e encontra um novo oficial, Neville, com um dicionário do sono. John percebe que Neville abusou fisicamente da menina e ameaça:
Se ele fizer isso de novo, John vai cortar a mão dele e as partes íntimas dele. Um dia perto do rio, John vê Selima com o filho, e o menino é branco. Isso significa que, na verdade, é filho de John. John pede ao chefe para organizar um encontro com Selima, mas o chefe diz que já tentou e que Selima não tem o menor interesse. Mesmo assim, John consegue encontrá-la e também encontra o filho. Ele canta a música que o pai costumava cantar para ele e faz um brinquedo para o menino. Egg vê isso e entende tudo. Ela confronta John e tenta impedir, mas ele não escuta. Ele começa a passar tempo regularmente com Selima e o filho. Belansai, que agora é o marido de Selima, vê tudo e tenta matar John. Henry decide que vai executar Belansai pela tentativa de assassinato e revela o passado dele a John. O próprio dicionário do sono de Henry deu à luz uma criança chamada Selima, e Selima é, na verdade, filha de Henry. Belansai é condenado à forca. Selima não aceita que Belansai seja morto, porque ele foi um bom pai para o menino. Mais tarde, Selima tenta escapar com Belansai, sem saber que John já está lá. Quando ela chega na cela, vê John soltando Belansai e dando uma arma para ele. Belansai foge. John pede para Selima ir até a plataforma, para que ela possa escapar de barco. Nesse período, John descobre que Cecília está grávida. Ele fica confuso e começa a escrever uma carta. Cecília vai até ele e diz para ele parar de ver Selima e diz que não quer forçá-lo a ficar naquele relacionamento. Enquanto isso, Selima é forçada a virar dicionário do sono para Neville, mas com a ajuda do chefe, ela elimina Neville. Ela ia então para a plataforma, na casa da tia. John chega atrasado e não encontra Selima. Henry, por sua vez, encontra Selima e descobre que ela matou Neville. Mas em vez de prender, ele a ajuda a escapar. Egg fica furiosa com Henry por ter deixado Selima fugir, mas Henry diz que sabia de tudo, que sabe o que é melhor para as filhas e que vai cuidar de tudo no fim. Só que Neville ainda está vivo e Egg está por trás disso. Neville agora quer matar John e Selima. John procura Selima por todo lado, até que finalmente encontra. E é aí que Neville aparece armado, coloca algemas em John e começa a assediar Selima. De repente, membros da tribo chegam. São pessoas que John salvou e que devem a vida a ele. Eles dominam Neville e salvam John e Selima. Selima fica triste porque sabe que não vai poder voltar atrás e que, se ficar, vai ser executada. Ela diz para John que, se ele decidir ficar com ela, ele nunca mais vai poder ir embora. Ela diz que ele vai ter que viver naquela selva para sempre. E John responde que não precisa de mais nada, além de estar com ela e com a família dele. E os três ficam juntos, felizes. E assim termina essa belezura de filme. Me conta se curtiu nos comentários. Não esqueça de se inscrever, apertar o sininho e deixar aquele like maroto para ajudar no canal. Um beijo e muito obrigada, minha linda alcateia cinéfila. Até o próximo filme.